A voz tem um papel importantíssimo quando nós pensamos na melhoria da nossa comunicação como um todo. Mas quando nós estamos nos preparando para falar bem em público e começar a gravar vídeos, a voz é totalmente irrelevante. Eu estava aqui separando um material para mostrar para vocês, não sei se ele vai abrir ou não, mas vamos deixar aqui. Caso ele abra, eu vou poder ilustrar também a nossa fala. Muita gente ainda não se tocou da importância que a voz tem e o impacto que ela traz nos nossos relacionamentos. A gente conhece a outra pessoa, enfim, as pessoas com as quais nós convivemos, pela voz. Então, um simples oi, a gente já tem assim um diagnóstico de como as coisas estão, como as coisas serão. Mas o impacto que eu digo é quando nós temos um mau uso. Você sabe usar bem a sua voz? Você tem essa consciência de como ela é boa e como ela é ruim? Ou seja, quando ela está boa, você sente que ela está no tom certo? Como que você percebe que sua voz está ok? E como você percebe quando ela não está ok? Esse é um ponto interessante. Eu, como fonoaudióloga, especialista em voz, preciso aqui me posicionar em relação a isso, porque às vezes a gente acha que a voz ela deve ser só cuidada ou trabalhada quando nós pensamos em cantar ou fazer alguma coisa que demande uma estética maior, mas não é isso. Nós precisamos ter a percepção de como ela está no nosso dia a dia e fazer dela a nossa marca. Quantos de vocês aqui já prestaram, enfim, já conviveram, que fizeram parte dos meus cursos, das minhas coisas e sabem o quanto que a gente fala sobre isso, a voz sendo a sua marca pessoal e a sua marca profissional. E é interessante que tem gente que tem voz maravilhosa, mas nem percebe e também não usa. E tem gente que tem uma voz que precisa tanto de trabalho e não sabe como explorar para deixá-la assim, aquela marca positiva. Ontem eu estava fazendo a seleção dos temas para as lives dessa semana e refletindo sobre cada um deles e me deparei a lembrar da voz da minha mãe. Impressionante isso, porque a voz ela fica eternamente registrada na nossa memória. Minha mãe já é falecida, mas me veio assim, todos os dias eu penso na voz dela, mas me veio uma sensação muito gostosa de lembrar que quando ela estava chegando em casa, ela tinha uma voz forte, uma voz bonita mesmo. Eu ouvia ela saindo do elevador e já me dava a sensação, ai, minha mãe tá chegando. Era tão gostoso, eu era criança, mas a voz me dava a sensação que eu precisava, que era, ai, que bom, minha mãe tá chegando. E imagina quantas vozes nós temos registradas na nossa memória e que tem essa relação de afetividade, mas também quantas vozes nós temos na nossa memória que nos causam desconforto, aquela sensação de, nossa, que podia trabalhar essa voz, podia cuidar. E agora, quando nós estamos trabalhando muito em casa, fazendo vídeo, participando de reunião, fazendo tudo online, a voz ganha ainda um papel maior na comunicação, porque é muito, muito complicado nós não termos esse contato maior e fazermos algumas correções. Por isso, nós precisamos entender que nós temos duas características acústicas que determinam muito a qualidade da voz e estabelecem a marca dela. Então, uma delas é a frequência fundamental. Quando nós estamos falando, a frequência é o tom que nós estamos falando. Então, se eu tenho a voz mais aguda, eu tenho então uma frequência alta. Se nós passarmos por um laboratório de voz, que é um equipamento usado na fonoaudiologia para avaliar a voz, nós vamos ver lá uma frequência acima de 210, 220 Hz, quando a voz é bem fininha. Se a voz é grave, nós vamos ter
uma voz lá embaixo, um valor, um número em torno de 100 Hz. Tem aqui algumas pessoas que estão me acompanhando que tem as vozes graves e tem a voz mais baixa. Então, a mulher fica em torno de 200 Hz, os homens ficam em torno de 100 Hz. Quando nós trabalhamos com a percepção da frequência, nós precisamos saber se nós usamos a nossa voz no tom certo. Mas aí você me diz, mas como é que eu vou saber se minha voz está no tom certo ou não? Muito simples. Você tem que fazer, quem já viu aqui uma live sobre voz sabe, fazer o aham. Aham é quando você consegue trabalhar, identificar o seu tom modal, ou seja, é o tom que habitualmente você usa, é o seu tom habitual, ou seja, em que vai ter uma variaçãozinha para o grave, para o agudo, mas é o tom que habitualmente você utiliza. Então, quando você faz aqui, ó, aham, e fala alguma coisa no tom do seu aham, você sabe que sua voz está no tom certo. Agora, se você faz um aham e fala com a voz mais para cima, sua voz está fora do tom. Habitualmente, ela está nesse tom, mas acontece que existem muitos fatores que levam a nossa voz para outro lugar. E aí é que a gente precisa ter muita atenção. Atenção de perceber o que faz a voz se alterar. A emoção. Aqui, vocês que estão aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, qual é a emoção que desperta variação na sua voz? É você ficar nervoso, nervosa? É você ficar com medo? O que acontece na voz quando a emoção pega? E é preciso identificar. Então, algumas pessoas, quando estão alegres demais, falam alto demais, e nesse alto falam com a voz mais aguda também. Então é o grito que se manifesta numa forma em que aquela voz gostosa passa a ficar com uma característica mais ardida, como se fala popularmente. Por que ela é ardida? Porque ela é aguda, e a frequência mais aguda, mais alta, ela acaba impactando aos ouvidos. A voz fica muitas vezes fora de controle. Se é por um determinado momento, alguma determinada situação, ok, não vai ter lá nenhum peso maior. Agora, se isso se prolongar sempre, se você sempre falar fora do seu tom, você acaba forçando a sua voz e acaba sentindo alguns desconfortos, como por exemplo, o cansaço, que é a mastenia, ou seja, a musculatura toda da laringe acaba trabalhando com mais esforço do que deve, e isso traz uma qualidade de voz que não é boa. Da mesma forma, quando você pensa em deixar a voz muito grave, por exemplo, tem pessoas que são muito tímidas e acabam deixando a voz muito para dentro. E esse deixar a voz muito para dentro faz com que ela fique sem qualidade, fique baixa em termos de frequência. Você acaba falando com a voz muito lá para trás. Mas você tem que fazer o seu aham, diz o essa minha voz aqui tem que vir para esse lugar. Aham. Como fonoaudiólogos, nós não temos condições de fazer exercícios que qualquer pessoa possa fazer. Isso é muito sério. Eu sempre falo isso aqui. Seria ótimo nós fazermos uma série de exercícios. Mas aqui, se nós fizermos um levantamento das vozes que estão aqui, nós vamos ver que tem diferentes tipos de vozes que precisam de diferentes abordagens. Mas o que nós precisamos fazer é trabalhar com a consciência do uso dela. Então, se nós temos o parâmetro frequência, que tem a ver com o tom, um bom referencial e um bom exercício de percepção, não dá para falar tudo no mesmo tom, porque senão fica uma monotonia muito grande. Mas não dá para colocar a voz em outro tom e falar o tempo todo com a voz fora do lugar, porque isso causa muito cansaço ao longo de um determinado período. Então veja, o que remete a voz para essa frequência. Exercite isso no seu dia a dia. Você vai falar na frente de uma câmera,
É sutil isso, mas o fato da câmera estar mais longe, isso faz com que muitas vezes a gente fale mais alto. O contato visual, ou seja, nós termos alguém no nosso espaço da comunicação, esse alguém de fato presente, faz com que a gente consiga modular melhor a quantidade de voz que nós usamos. Veja, se você não tem o contato visual, eu imagino você do outro lado, mas eu não estou vendo os seus olhos, eu tenho que imaginá-los. Isso faz com que muitas vezes eu fale com mais volume do que o ideal e aí o volume, se não é muito percebido. Eu também falo fora do tom, então observe. E essa é uma das queixas que tem sido bastante recorrentes nesses últimos meses, porque as pessoas cansam de falar numa reunião, cansam de uma série de coisas porque estão falando mais agudo do que precisam, porque acham que a voz tem que ir para outro lugar. A dica é quanto de voz eu preciso e sem sair desse controle do tom. Muito importante ter o controle do tom da voz, da frequência da voz, para que você não canse, para que você consiga falar por mais tempo. Isso numa fala em público se torna mais essencialmente importante. Se no dia a dia você tem esse controle, você consegue também perceber se você entra num espaço maior e faz um uso correto ou errado da voz. Esse é o ponto. E é muito fácil. Quem ainda não tem muita experiência com público, com plateia, com tamanhos diferentes de ambientes, precisa estar muito ligado a isso, porque assim como essa distância do celular, do computador, já causa uma elevação no tom, quando você tem uma distância física maior em que o outro está mais longe, a tendência é querer fazer isso. É só você pensar, você vai chamar alguém que está do outro lado da sua casa, num lugar mais longe. Você vai tender também a falar mais alto e fora do tom. Você já observou isso? Nós vamos pensar na outra variável, que é frequência e intensidade. Então vamos pensar que são dois parâmetros acústicos diferentes. Quando nós falamos da frequência, nós estamos falando da variação do tom, de grave, agudo, médio. E quando nós falamos da intensidade, nós estamos falando da energia, ou seja, loudness, a quantidade de energia que eu coloco para falar. Então, por exemplo, eu posso colocar uma quantidade fraca ou uma quantidade moderada ou alta. Então, a quantidade também resulta numa característica de voz. Quando uma voz ela é mais intensa, ela tem mais intensidade, ela tem uma intensidade mais forte, ou seja, então ela tem uma intensidade em que ela coloca um alto grau de energia. Então a intensidade forte coloca mais energia na voz, tem uma alta demanda de energia. E quando nós pensamos numa intensidade fraca, com pouca energia, nós então colocamos pouco fluxo de ar aqui para produzir esse som. A nossa voz é resultante dessa correlação de ar e produção, vibração das pregas vocais. Então sempre pense nesse equilíbrio de força. Eu tenho duas forças que produzem a voz. Nós temos duas características que são responsáveis pela produção da voz. O ar que passa na saída, então nós falamos no momento que nós soltamos o ar, e a vibração das pregas vocais. Então a força mioelástica, eu preciso ter músculos em boas condições com a vibração do ar, ou seja, o ar passando faz com que no momento em que nós queremos falar, essas duas forças trabalhem em harmonia. Quando você
dosa muito bem essa pressão de ar passando embaixo das pregas vocais e faz uma boa vibração e coloca essa onda sonora produzida aqui, porque é interessante a gente lembrar disso, né? A voz é uma onda sonora, ela vai se propagar até chegar aqui. E aí é que entram características de personalidade que interferem muito nisso. Então, pessoas mais intensas tendem a falar de forma mais intensa e pessoas mais tímidas, mais quietas, mais introvertidas tendem a falar mais para dentro. Porém, nós temos aí uma característica, uma carga genética na nossa voz que define muitas características que vão se somando ao nosso jeito de ser. Então, essas duas variáveis vão compondo o nosso jeito de falar. Tem pessoas que são tímidas, introvertidas, que têm a voz lá para dentro, pequenininha, como se não tivesse força nenhuma para falar, mas, no entanto, quando começam a falar ou trabalhar e se soltar a voz, sai de perto, porque tem um vozeirão. E isso é muito bacana, porque se você tem uma voz que você nunca explorou, preste atenção nela, porque você pode se surpreender com a qualidade que ela passa a ter e você passa a se destacar com essa característica de voz. Aqui a gente não está falando na voz como uma coisa assim no fator estético de falar super bonito, falar como um locutor, como um cantor famoso. Não, é a sua melhor voz e todos nós precisamos ir em busca disso. Você pode ser uma pessoa intensa, mas tudo tem que ter a ver com o momento e com o contexto, que é outra coisa que nós temos que então pensar. Se a pessoa tímida, ela pode sim ter uma voz que ela desconheça, porque ela tá ali pouco intensa, embora ela tenha uma característica bem natural da própria voz poder ser mais adequada. Por outro lado, a pessoa que é intensa demais tende a forçar a voz sem perceber. Aí é que entra, né? As pessoas muito barulhentas. Nesse momento em que nós estamos, enfim, nesse isolamento e mais em casa, o que acontece é que a gente convive muito com os barulhos. Eu moro em prédio e você passa a identificar as vozes das pessoas e a forma como as pessoas utilizam a voz. E é muito impressionante, porque o uso da intensidade é um comando, muitas vezes desnecessário. Vai brigar com o filho, vai gritar, estraga a voz de tanto gritar com o filho. Que é isso? É preciso perceber que nós precisamos usar a voz para coisas que realmente sejam construtivas e não colocá-la em risco por simplesmente alguma teimosia de uma criança. Ter esse controle é um ato de sabedoria e extremamente necessário, porque não se vai longe com uma voz que não tem qualidade. Precisa refletir, todos nós precisamos refletir sobre como nós utilizamos a nossa qualidade de voz ao longo do dia, ou seja, como é que é essa experiência da qualidade vocal? Eu vou conversar, eu estou colocando minha voz aqui de um jeito. Se eu vou falar para mais pessoas, eu preciso berrar. Se eu vou falar num interfone e a pessoa do outro lado não me ouve, eu tenho que colocar mais energia. Mas eu preciso colocar o tom mais para cima? Eis a questão. A Lúcia me diz, quando gravo vídeo sempre falo mais alto, não gosto do resultado. Então, Lúcia, e a tua voz ela é tão gostosa, observe isso. Pode ser só essa falta de percepção em relação à distância. Isso é muito comum. Eu vejo que em todos os treinamentos que eu dou em estúdio, quando eu vou, por exemplo, com um profissional para um estúdio pela primeira vez, o fato da câmera estar longe já faz com que haja uma falta de percepção imediata de quanto de voz nós vamos colocar. Falar de máscara tem sido um desafio para todos nós e acaba aqui sendo um ponto importante para nós pensarmos.
A máscara, vamos usá-la a nosso favor. Vai ser a dica de hoje aí. Vamos trabalhar muito com isso de jogar a voz para cá. Que esse é o ponto que eu quero convidá-los aqui para fazer junto comigo, tá? Então nós vamos ter uma experiência vocal aqui baseada nessa ideia do uso da voz e esse entendimento de quantidade relacionado à qualidade da voz. Então, o quanto de voz que eu ponho numa determinada situação e como que eu não comprometo a qualidade. Esse é um aspecto que você pode modular e cuidar bastante. Então, veja lá, nós vamos pensar que, como eu falei há pouco, nós fonoaudiólogos temos restrições bastante sérias em relação a não dar exercícios por rede social. Então, toda vez que você ouvir alguém falando, eu faço fono, eu faço esse exercício, ok, esse exercício foi orientado para aquela pessoa. Pode ser que até você possa fazer também, mas tem que ter uma indicação. Voz é individual e nós precisamos ter esse cuidado ou então trabalhar com uma informação que seja uma aula, uma coisa muito maior, muito mais ampla. Por isso que eu sempre faço aqui as minhas considerações. O que nós vamos fazer agora é uma técnica sim, mas ela traz uma propriocepção, ou seja, você vai sentir a sua voz e isso vai lhe dar autonomia para praticar essa técnica, ou seja, esse exercício como um fator de equilíbrio de voz. Então, todas as vozes normais, as vozes saudáveis, podem fazer isso sem algum problema, sem nenhum problema, tá bem? Então, veja lá, vocês vão sentir a voz onde que ela está vibrando. É importante, nós já fizemos isso numa outra live aqui e gerou muita dúvida, muita coisa, e é muito simples. Primeira coisa, a voz é uma onda sonora que vibra, que por onde ela passa, ela vibra. E nós temos cavidades, ou seja, espaços internos que faz com que esse som passe e ele vai vibrar tanto a parte óssea, as estruturas duras e moles, ou seja, músculos e também ossos, e isso vai dar a característica da nossa voz. Então veja que interessante. Quando você faz lá o som do M, veja onde é que está vibrando. Essa vibração aqui é um som nasal. Nós puxamos essa percepção pelo som nasal, mas ele foi produzido aqui. Então veja se esse som ocupa esse espaço aqui, ó. Duas coisas devem acontecer. Algumas pessoas vão sentir que vibra mais a garganta, algumas pessoas vão sentir que vibra mais o nariz. Mas olha só, quem já fez esse exercício comigo, presta atenção no seguinte. Afasta bem os dentes. Faz uma cara de ovo. E vai trazer a vibração para a boca. Percebe que a voz, ela sai daqui e vem para cá, que é o lugar que a voz tem que ficar sempre. Por isso, quando você está com a máscara, use a voz aqui, que a sua voz vai cruzar o paninho e vai chegar no outro lugar com mais facilidade. Se você tem a voz muito na garganta, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil ainda. Por isso que a gente tem percepções diferentes. Quando uma pessoa que tem a voz bem projetada, ela fala com a máscara, a voz não se altera tanto. Agora, se a voz tá lá atrás e põe uma máscara, fica muito difícil de entender o que o outro fala. É um detalhe. E tem aqui mais um fator que eu quero que você experimente. Quando eu fui fazer uma imersão de yoga na Índia, eu participei de uma vivência muito interessante de mantras, que são os sons sagrados os sons sagrados do hinduísmo e que são muito utilizados no yoga também, especialmente o pranava Om. Então, o Om é o som essencialmente mais forte, mais poderoso do universo. Ele tem o significado de Deus, mas a pronúncia dele,
Tem muito a ver com essa técnica. Nós não vamos praticar um mantra aqui, não é esse o nosso propósito, mas quando eu estava lá praticando yoga, eu acabei me deparando com algo que soma muito a percepção dessa técnica. Então veja lá, façam comigo aí. Tranque o nariz, pegue o indicador e você vai colocar a pontinha aqui do indicador, fechando bem o ouvido. Agora, vocês não vão me ouvir direito, então deixa primeiro eu mostrar para vocês. Trancou aqui. E o que você vai fazer? Você vai fazer o som do M, um M prolongado. E movimente a boca, abra, feche um pouquinho e veja que interessante você ouvir esse som por dentro. E você consegue perceber claramente se esse som está vibrando mais ou está vibrando menos de acordo com o movimento que você faz na sua boca. Então veja lá comigo, ó. Trancando bem o ouvido, você aumenta a sua percepção do som, ou seja, você percebe o espaço que ele está ocupando. E é incrível isso. Eu lembro que nessa vivência lá, nesse trabalho do yoga, foi uma experiência muito incrível, porque fazer o mantra, não sei se você sabe disso, mas é uma repetição sistemática de um som muitas vezes, e ele vai aumentando o nível de vibração, e é ocupar o espaço. A produção da nossa voz é algo que a gente faz sem precisar pensar. Mas quando nós trazemos essa consciência e trabalhamos essa consciência de onde a voz está vibrando, nós temos condições de melhorar muito a nossa entrega, ou seja, falar bem traz a percepção de que somos responsáveis pela entrega de um conteúdo com qualidade e com uma boa voz. Se você usa a voz muito na garganta, por exemplo, você vai fazer esse exercício do colocou a voz lá atrás, não vibrou nada. O que significa isso? Que a sua voz tá pobre, tá lá usando poucos recursos, tá esquecida, abandonada na garganta. O que você tem que fazer? Explore isso. E traga essa vibração. Quanto mais você sentir que sua voz foi produzida aqui, mas está vibrando aqui, melhor vai ser a qualidade dela e melhor e mais confortável vai ser para você falar. Então veja, nós chamamos isso de projeção vocal. Quando você emite um som com uma frequência e com uma intensidade estáveis, ou seja, as duas coisas em harmonia com a sua produção, você vai falar no seu tom, com a energia adequada, a sua característica vocal, e mesmo assim você sabe projetar. Que, para finalizar aqui, o que muitas vezes acontece é que uma voz, ela não tem qualidade porque ela não é bem projetada. Você pode estar falando no tom certo, com a energia certa, com a intensidade correta, mas por N características, eu poderia ficar falando o dia inteiro sobre isso aqui. Ela está lá para dentro e você tem o dever de trazê-la para fora. Se você, ao trazer a voz para fora, começa a perceber o impacto que ela traz nos relacionamentos, na forma de conversar, você fica simplesmente apaixonado pela voz, porque é isso. Quando você fala com a voz para fora, as pessoas te ouvem, as pessoas te entendem e passam a dar mais atenção para aquilo que você diz. Agora, uma voz, imagina, vamos pegar aquilo que a gente começou falando lá, né? Uma voz tá lá para dentro, você não sabe nada de frequência, de intensidade, você não sabe o que é projeção de voz. Como que você vai usar esse recurso maravilhoso que a natureza te deu? Você tem uma voz, mas não sabe usar. Significa que você vai usar de qualquer jeito. Aí você tem uma oportunidade de mostrar o teu trabalho, compartilhar com milhares de pessoas, e você faz isso com uma voz qualquer? Não, eu não posso me conformar. Então, a partir de hoje, disso que nós exercitamos aqui, dessa
possibilidade de você entender onde que está a vibração da tua voz, passe a perceber que a partir do momento que você produz a voz, ela já não é mais tua. Por isso ela tem que ter uma entrega, muita qualidade. E isso faz com que a nossa relação com a nossa qualidade vocal melhore muito. Você não pode permitir qualquer voz no seu dia. Por exemplo, você está começando a tua semana, vamos vestir essa voz com um som que tenha qualidade, que seja bonito, que esteja de acordo com quem você é. E agora, aqui, nós vamos encerrar a nossa live, sessão perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, por favor. Olha, testei isso com os meus netos, foi incrível, eles me deram feedback na hora. Não, vamos conversar, né, Lúcia? Imagina se alguém aqui tem o hábito de gritar porque nunca tinha percebido se falava fora do tom ou não, já começa a falar alto, já causa aquele impacto negativo em quem está perto. Quando você começa a usar melhor a voz, as pessoas dizem, ué, o que aconteceu? Pode experimentar, é muito interessante isso. Se pode fazer mais uma vez ao dia? Sim, isso não é um exercício terapêutico de voz, ou seja, não tem nenhuma contraindicação. É interessante você fazer esse exercício de onde está a minha voz nos momentos mais, enfim, diferentes do dia. Quando você vai conversar com alguém, quando você vai preparar a tua voz para falar numa reunião, alguma coisa, pode repetir. E como que você pode fazer isso? Quer ver? Ó, você pode fazer assim, trancou aqui, veja, é um trabalho de propriocepção. Nós vamos entender onde é que está, sentir a vibração da voz e explorar a direção dela. Vai fazer o M várias vezes, mas faça várias vezes. Aqui eu fiz uma por questão de tempo, ó. E você vai sentir. E ao sentir, você vai também direcionar a voz para o lugar certo. Que vejo uma turma que ao realizar o ao vivo, a posição do celular encontra uma posição que deixa a pessoa meio curva, isso provoca alteração na voz. Isso é interessante. Sempre a postura ereta, ela estabelece um eixo entre coluna cervical e laringe, que é de onde a voz sai. Então sempre a coluna e a laringe aqui, nunca assim. Então ficar aqui é extremamente prejudicial para a voz. E passa muito rápido mesmo. Você veja, passou num piscar de olhos, quais os primeiros passos. A Isa chegou agora para melhorar a voz. É exatamente toda essa história aqui que nós fizemos hoje. O primeiro passo, vamos ver, todo mundo que está na live aí desde o começo pode falar para a Isa que é entender que a voz tem uma variação de frequência e intensidade, que são 2 parâmetros acústicos importantes para nós nos darmos conta e passar a perceber a forma como nós utilizamos a voz no dia a dia e fazer esse controle. E vale a pena, depois eu vou ver se eu vou deixar disponível aqui a live por algum tempo também e você pode ver o comecinho dela, tá bom? Pode exercitar quantas vezes você quiser, sempre que necessário e sempre que você precisar colocar a voz no lugar certo. Esse é o ponto. A voz tem que morar aqui fora, nunca na garganta. Se tem máscara, isso é uma coisa boa para você observar. No uso da máscara, a tua voz fica muito abafada, vamos praticar esse negócio de entender esse uso da voz mais aqui na frente. Mais do que fazer técnicas, cuidado, muito cuidado com isso. Não saia pegando técnica na internet e praticando qualquer coisa, porque isso não te leva a lugar nenhum. Trabalhar com voz exige muita responsabilidade. Eu me dedico a isso sem brincadeira. A minha especialização em voz eu fiz em 93, veja, faz muito tempo. Nunca deixei de estudar a voz, estou sempre em congresso internacional, participando do que há de mais importante no estudo da voz e me sinto indignada muitas vezes de ver que uma pessoa que não tem informação nenhuma sai ensinando técnicas de voz que têm um fundamento científico, mas podem causar um estrago enorme
para vozes quando não tem indicação para aquela técnica. A voz é tudo, por isso vale muito a pena ser cuidada com muita responsabilidade. E aí fica um grande beijo para você e um desejo que essa semana seja maravilhosa. Amanhã nós vamos fazer a nossa live também. Nós vamos falar sobre um tema que muita gente me pede para falar e para repetir, que é medo, medo de falar. Vamos bater esse papo amanhã?